Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o programa Gestão Inteligente com Kellen Rodrigues. Eu falo Gestão Inteligente porque a gente vai trazer muitas temáticas, muitos nichos diferentes, muitas empresas, e hoje eu trouxe elas, duas representantes dessa área muito bacana. Mas antes disso, eu pedi uma coisa para você. Clica aí, confirma, curte, comenta, compartilha e se inscreve para que mais pessoas possam assistir esse tipo de entrevista. E vou começar assim, sobre um filósofo brasileiro. A frase fala: a sorte segue a coragem, desde que a coragem seja competente. Então não basta ter coragem, tem que ser competente. E a última frase que eu quero trazer, uma outra frase que eu quero trazer de Mário Sérgio Cortella, fala muito sobre você, sobre a área que vocês atuam. Todo poder, em vez de servir... errei. Todo poder que, em vez de servir, serve a si, é um poder que não serve. E é justamente isso que elas não fazem. Elas estão aqui para compartilhar todo esse poder que vocês compartilham. Eu vou deixar para vocês se apresentarem assim. Primeiro, Maria Júlia Avelar com 2 L's, com licença, tá? Maria Júlia Avelar com 2 L's. Ela que é gestora condominial. Eu comecei e você termina. É com você, Maria Júlia. Obrigada pelo convite, Kellen. É um prazer estar aqui essa tarde com você. E com a Marla, minha amiga de turma, né, de aula. Eu sou gestora condominial e síndica profissional há 15 anos. Estou comemorando esse ano 15 anos. Eu comecei como... Fazer uma festa de 15 anos, né? Bora, debutar, né? Debutar. Eu comecei como síndica moradora. Em 2006, a gente ainda não tinha muito essa coisa do síndico profissional, né, do gestor condominial. A gente sempre pega o condomínio que a gente mora e quer sempre fazer o melhor para a comunidade. Eu comecei dessa maneira e eu sou formada em educação física, trabalhava na minha área e um dia eu fui convidada por uma amiga para fazer um curso sobre sindicatura. E eu me apaixonei pelo curso e eu quis fazer mais Pode falar, quis fazer curso, outro. A gente fica curiosa, né? Qual foi? Foi piso da Gabor. Desculpa, gente. É da Gabor, tá tudo bem, Gabor, né? Do Ricardo Capado. Eu me apaixonei, aí foi fazer um módulo 1, módulo 2, e daqui a pouco olha, vamos fazer uma pós-graduação, e eu fiz uma pós-graduação em gestão de condomínios. Não satisfeita, fiz outra pós que a gente está terminando agora, entregando os trabalhos, né, Marla? Em gestão e direito condominial. E eu posso te dizer assim que a sindicatura é a minha paixão. Quando eu decidi sair da minha área e me tornar gestora condominial, porque assim, é uma coisa que eu amo fazer, na minha família as pessoas queriam me internar, porque falaram, olha, você deve estar doida, porque assim, quem é que quer esse tanto de problema, esse tanto de toda hora você ter uma coisa diferente para resolver, mas isso é o bom, a gente tratar dessa gestão. Não tem rotina, cada dia não, são não 24 tem rotina. horas, síndico não existe horário de trabalho, são 24 horas. E você não coloca horário, depois a gente até vai para a parte de gestão, mas eu entendi o que você quer dizer. É um período full time mesmo, você está ali, porque se acontecer um pepino, você tem que estar lá disponível. E lá é lá mesmo, porque a gente como gestora condominial, apesar de que eu fui síndica no meu prédio 14 anos, entreguei agora, esse último ano, depois com a pandemia, mas se eu tiver que estar lá, no meu condomínio, eu tenho que estar. Né? Se eu tiver uma emergência, independente da hora que for, eu tenho que estar lá. Então, você está só há 15 anos, um baile de debutante cabe bem, você só fez o curso da Gabor, está com 2 pós, e eu te pergunto, onde foi esse estralo? Foi na Gabor, ok. E onde você foi e falou assim, é isso mesmo que eu quero fazer? Porque o curso, ele te apresentou muita coisa teórica. Foi no dia a dia que você falou assim, é isso que você quer? Foi no dia a dia? É muito diferente você ser síndico do prédio que você mora e você ser síndico de um outro prédio. Então, quando eu comecei a fazer a pós em gestão, a gente você vai estudando, você vai aprendendo muitas coisas que antes você não fazia. E aí eu falei, poxa, eu não fazia isso, poxa, eu não fazia aquilo. Então, você começa a descobrir tanta coisa. E aí eu peguei meu primeiro condomínio. Quando eu peguei o primeiro condomínio, que não é o que eu morava,
que era um outro condomínio aqui no Sudoeste mesmo, eu me encantei com essa gestão, sabe? Você ter que lidar com as pessoas, essa gestão. Hoje você está com quantos condomínios? Hoje eu estou com 2 condomínios residenciais aqui no Sudoeste e 2 comerciais, no SIG e um no SAAN. Qual o menor de unidades e qual o de maior? O de menor é de 24 unidades. 24 unidades, que são apartamentos grandes aqui no Sudoeste, de luxo, e um de 134 unidades, que é de kit. 134 unidades de kitnet. Agora eu quero falar um pouquinho com a Marla. Eu só faço o início e você é contigo. Tá. Marla Neves, também gestora condominial, agora é contigo. Bom, eu estou nessa profissão que eu me apaixonei também, como a Maria Júlia falou, há muito pouco tempo. Tem 2 anos apenas que eu estou nessa procura dessa profissão, né? Eu comecei com o meu condomínio, o condomínio que eu moro, que eu ainda sou síndica lá, desde 2019. E essa diferença que a Maria Júlia falou que tem de você síndico morador e você síndico o profissional que não é no seu ambiente ali, né, onde você mora, é bem diferente. Mas para mim é realizador do mesmo jeito. Eu gosto da mesma forma. No meu prédio, o meu prédio onde eu moro, a gente quer sempre fazer o melhor. Unidades lá, Marla? 48. 48 unidades. Aí hoje você está só com... Não, tenho 2. Você já está com... Então são 3. Isso. Qual de menor e qual de maior? 20 o menor e 48 o maior. O maior. Isso. Tá gostando mesmo? Eu gosto. Ninguém ia pegar, né? Outras unidades. Você também fez curso, está fazendo curso? Fiz. Eu comecei fazendo um curso aqui do Paulo Melo, o primeiro curso que eu fiz, onde eu conheci uma colega que trabalha junto com ela, que é a Denise, né? A gente se conheceu nesse curso. Aí desse curso a gente começou a fazer a pós-graduação, que aí eu conheci Maria Júlia, e Rose e outra galera. E depois eu fiz o curso da Garba, eu fiz o módulo 1 e o módulo 2, e a gente está indo para o terceiro, né? O terceiro módulo. Ou seja, vocês não pararam, depois vocês não conheceram, se apaixonaram e foram mesmo para a formação, né? Para trazer tudo aquilo que é em teoria, jogar ali para a benfeitoria do trabalho de vocês. Eu acredito até para diminuir os trabalhos. Eu falo diminuir, que quanto mais você tem conhecimento, acho que fica mais fácil até de contra-argumentar com alguém que não entende. Exatamente, coisas, né? Porque o estudo, ele te dá muita base. Porque, assim, ser síndico, todo mundo pensa, ser síndico é fácil, vai lá e, né, pagar conta. Acho que ninguém pensa, não. Acho que ninguém quer. A maioria das pessoas pensa, é trabalhinho, né? Mas não é um trabalho muito, assim, para mim, pelo menos, é muito realizador. E quando eu comecei a estudar em cima de tudo que tem a lei, a gestão, a manutenção, o cuidado com os nossos funcionários, né? Eu tenho funcionário orgânico e tenho funcionário terceirizado, então são gestões diferentes, mas que você tem que ter um cuidado, você tem que ter levar essas pessoas para que cuidem realmente daquele condomínio, para que tenham cuidado com aquelas pessoas, principalmente. Eu acho que o que mais fez me apaixonar pela essa sindicatura foi ter que cuidar das pessoas, porque eu gosto muito disso. Eu gosto muito de resolver o problema do outro, ajudar o outro. Então, assim, isso que me realiza muito. A parte administrativa, manutenção, não sei o que lá, é bom tudo. Acaba que você conhece um monte de coisa estrutural, né, que eu nem sabia que existia. Mas esse lidar com as pessoas, eu acho, assim, uma coisa fantástica. E é onde eu quero saber, quando a ideia do programa Gestão Inteligente muito tem a ver com a área condominial. Eu acho que ela realmente forja grandes líderes. A área condominial não basta você entender de técnica, você tem que entender de pessoas. E é claro que toda a aplicabilidade da parte técnica você tem que ter. E eu sempre falo assim que você não precisa ser advogado.
mas você tem que saber conhecer o mínimo para contratar uma boa área jurídica. Você não precisa entender tudo de engenharia, mas o mínimo necessário para contratar um excelente serviço de engenharia, assim, do seguro e assim outras áreas, né? Mas, sobretudo, pessoas. Fala, vai, Marla. Marla, Maria Júlia, tudo é MM. Vamos, MM. Eu penso assim, a gente precisa ter conhecimento, sim. Hoje, você ser síndico não dá mais para brincar, como diz a Marla. Exatamente. Não dá mais para pagar a conta, não dá mais para ser um bico. Existe ainda o síndico morador, que tem um outro trabalho, que cuida do seu condomínio somente nas horas que ele tem disponível, é o que mais tem, né? Isso está mudando, é um caminho sem volta. A sindicatura profissional é uma coisa assim que está crescendo muito no Brasil. E o grande lance é você ter tempo e conhecimento, né? Você tem que sempre estar se atualizando, cada dia tem um decreto, cada dia tem uma lei nova, e o síndico hoje precisa ter conhecimento nas áreas de administração, de contabilidade, de engenharia, todas as engenharias, não é uma só. Não é só. Arquitetura, direito, você tem essa relação, essa gestão de pessoas que um síndico profissional faz. Hoje em dia você tem a mediação, então você tem que conhecer um pouquinho do direito para você poder desenvolver isso na relação, porque é complicado, né? Imagina, assim, 134 unidades, algumas pessoas nessa época de pandemia ainda estão trabalhando em casa, né? Home office, e outras não, e as que não estão querem fazer obra nas suas casas. Então, para você poder conciliar tudo isso, você tem que usar essa mediação, essa conciliação, e para isso você vai precisar de um especialista. Então, tudo num condomínio hoje, não dá mais para você chamar o Zé da Colher para vir arrumar um buraquinho para tampar um negocinho, um cano que abriu, não dá. Você precisa trabalhar com especialistas, porque você precisa ter uma RT, né, alguém assinando por essa responsabilidade. Para saber? É o registro que tem de liberação de qualquer obra que existe. Entendeu, Celso? É um registro. É a anotação de responsabilidade técnica. Isso. Entendeu? Feito, super-homem. Qualquer reforma, qualquer obra, como ela falou, qualquer serviço de manutenção, a limpeza da caixa d'água, eles têm que emitir essa RT, que é um registro que tem. Você tem a certeza que aquilo foi feito com aquela qualidade que é devida de cada manutenção. E que antigamente era muito realizado realmente pelo zelador do prédio, que juntava os funcionários, entendeu? Hoje em dia, você fez a limpeza da caixa d'água, você tem que fazer o teste de potabilidade, você tem que, se o CREA chegar lá, olha, a empresa está habilitada. Olha só. Então, assim... Eu quero falar de problemas e soluções, né? Então, quando eu falo de gestão, na área condominial, muitos são as áreas que vocês têm que atuar. Então, por exemplo, você falou sobre pessoas. Eu tenho interesse, de forma pessoal, sobre as pessoas, né? Eu quero trazer sempre assim, um probleminha em como vocês resolveram. Pode ser? Tá. Claro que pode. Pode. Me fala, por exemplo, um problema que vocês tiveram que gerenciar uma parte com vizinhos. Qual foi a situação e como vocês resolveram? O que aconteceu? Queria trazer um case vizinhos e depois eu vou indo para outros. Olha, case vizinhos tem muita questão do vazamento. É uma coisa muito comum no condomínio. Tá. Que você não é obrigação do síndico resolver, mas você precisa fazer essa mediação. Nesse tempo de pandemia, eu tive muito problema com obras. Eu tentei ao máximo, a gente ficou aí o primeiro ano praticamente da pandemia, consegui conversar com o morador para a gente poder prorrogar essa obra. A gente só fazia o que era estritamente essencial. Vazamento, assim que tinha que fazer, o que tinha. Isso. Até para preservar também a saúde, né, dos funcionários, das pessoas que estão ali morando, para não ter esse trânsito do funcionário que pega o ônibus, que vinha, então toda essa coisa. Então, a questão de obras foi bem desafiador, né? Então, foi conversa tentando arrumar um horário. Primeiro foi a gente tentando prorrogar essa obra. Olha, vamos deixar
passar um pouquinho essa pandemia, um pouquinho mais para frente, apesar de obra não ter sido proibida durante a pandemia no GDF, aqui no GDF. Não foi. Então, realmente foi um trabalho de muita conversa, de muita mediação. Eu fiz no meu prédio uma política, logo no começo da pandemia, que assim, eu fui de morador em morador, sempre que eu tinha oportunidade, justamente para o mundo que a gente estava vivendo, né, naquele período bem crítico e tudo. Então, assim, não tive problema de ninguém querer fazer obra, graças a Deus. Lá ficou todo mundo muito consciente. Tanto que no meu prédio teve, assim, três, quatro casos. 3 casos de Covid, então, assim, foi bem tranquilo. A gente teve cuidado com os moradores, com os funcionários, eles estavam indo a gente pagou uma taxa a mais, né? Tem o valor do Vale Transporte e pagamos um valor a mais, calculado com o valor da gasolina e tudo, para eles começarem a ir das suas transporte próprio, exatamente. Entendi. Então, para não correr o risco do coletivo, vocês disponibilizaram um valor maior para poder o contato social com outros. Entendi. Vizinhos, algum case de vizinhos no qual você percebeu que houve uma intermediação sua, da sua gestão? Tem algum case que eu possa trazer? Tem. Assim, eu tenho um problema no prédio que eu moro com 2 vizinhos, né, o de cima e de baixo. O de cima tem 2 crianças e o de baixo não tem criança nenhuma. Então, assim, acho que eles já tiveram um filho, mas não tem criança. E eles não ficavam em casa. Não tinham o hábito de ficar em casa. O marido, então, só ficava em casa de sábado para domingo. Ele trabalhava até em outra cidade. Então, assim, agora na pandemia, o que aconteceu? As crianças ficaram presas dentro de casa. Eles foram para dentro de casa. Então, eles começaram a escutar todos os barulhos do mundo, entendeu? Aí, me ligaram. Assim, ainda bem que ele falou comigo primeiro. Tá muito barulho, as crianças correm depois das 10 horas, não sei o quê. Mas foi aquela... Assim, ele estava surtando que ele estava escutando todos os barulhos do mundo. Aí eu chamei ele para conversar, para a gente tomar um café lá no escritório, lá no condomínio. E eu falei, olha, a gente vai ter que ter um pouco de paciência. As crianças estão presas dentro de casa, como vocês também estão. Então, assim, elas correm de dia, de noite, e, assim, não estão tendo a escola direito, né? Não estão nem indo para a escola. Então, assim, a gente conversou bastante, aí ele, mesmo, né? Eu tô surtado e as crianças também estão surtadas, todo mundo surtado. Então, assim, foi tranquilo. Aí resolvemos. Aí, de vez em quando, ele ainda... até essa semana ele falou comigo, Marlon, as crianças começaram a correr de novo depois de 11 horas da noite. Eu falei, calma, elas devem estar só... Então, assim, eu fui com essa conversa e deu certo. Mas aí você chegou a conversar com o outro também. Aí depois eu chamei... É importante, né, ele saber. Porque ele não vai parar de correr. Vai saber que, você está assim. Chamei as crianças. Aí falei, olha, era melhor tentar segurar as crianças depois de 11 horas, depois de 10h30, entendeu? Que era o horário até que ele reclamava mais. Aí, na hora, ele ficou meio nervoso. Mas o que eu vou fazer com as crianças? Não sei o que lá. Falei, não, mas eu já tinha conversado com o outro já estava... Então, assim, eles nem se maltrataram, vamos dizer assim. Não chegou a ter essa... Eles vieram falar comigo direto, então deu tudo certo. Então, foi sucesso nesse sentido, entendeu? Maria Júlia, para você que já está debutando aí há 15 anos aí em sindicaturas, tem algum problema que é repetitivo, que ele sempre acontece sempre? Problema repetitivo? Eu ia falar barulho de vizinha. Eu estou tentando imaginar na resposta o que seria. O que acontece? As pessoas têm, assim, num condomínio, né, no meu condomínio tem 48 unidades, de 100 e tanto, ou de 20, que seja, que é o meu menor. Tem pessoas de todo tipo, tem as mais tolerantes, tem as mais calmas, as mais nervosas, né? Então, assim, eu tenho um condomínio que eu tenho uma pessoa que ele é extremamente intolerante. E ele vai pulando, assim, cada hora ele está enchendo o saco de alguém, querendo pegar o pé de alguém. Então, assim, eu tenho um trabalho que eu acho o máximo com ele, que é um trabalho, assim, que eu tenho... Ele já é bem mais velho, ele tem seus 70 anos,
e eu tenho que ficar fazendo um trabalho para ensinar ele a se acalmar e respeitar o outro, entendeu? Então, assim, eu acho... Assim, idade e maturidade nem sempre tá junto, exatamente. Né, barulho, cachorro, criança. Isso são recorrente. Recorrente, é né? Normal num condomínio, digamos assim. Os chamados não seres, existe. Né? Criança, carro. Exatamente. Barulho. O barulho, cachorro. Então, cachorro muito. Não é nem o cachorro, né, gente? É o barulho do cachorro. Hoje a gente tem, aqui no Sudoeste, por exemplo, a gente tem um problema também porque temos muitos cachorros grandes, a gente não tem mais só aquele cachorrinho, né? Então isso também causa um certo alvoroço nos condomínios. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu quero deixar assim, fazer uma pergunta. Qual é a maior dificuldade para gerenciar hoje os condomínios? Está ligado a prestadores de serviço, está ligado a empresas, está ligado à parte administrativa, contábil? Onde você percebe que é o teu tendão de Aquiles na área condominial? Onde você acredita que seja a sua maior dificuldade? Nós vamos gravar agora? Vai no próximo? Já está indo, já está agora. Para mim é a gestão de pessoas, é o mais difícil, realmente. Toda hora você tem uma situação, apesar de que a parte técnica, a manutenção, ok, todos os dias você tem um problema diferente para resolver, né? Toda hora quebra um trem. Mas toda hora a gestão de pessoas, você tem que ter muita habilidade, você tem que saber ouvir, você tem que tentar solucionar, você tem que fazer com que aquele lugar que a pessoa mora seja um lugar bom, que as pessoas tenham uma boa convivência, você tem que prezar pela saúde e não só pela valorização do imóvel, né? Então tem tudo isso. Então, a gestão com pessoas, eu acho que é o mais difícil, digamos assim. E para você, Marla Neves, pode até ser repetitivo, talvez pela importância, mas a pergunta é a mesma. Qual é a maior dificuldade numa área condominial? Eu acho que seria, sim, com certeza, essa gestão de pessoas, lidar com as pessoas. Mas a parte contábil, administrativa, que você tem que estar sempre prestando conta daquela parte financeira, assim, que é o que eu mais me preocupo. Então, assim, é a que eu tento ser a mais transparente possível, tento ser a mais correta possível. Eu acho que é uma parte que me consome mais, entendeu? Porque você assim, quer o ser meu cuidado. O seu cuidado, o seu zelo para não ficar nada solto aí para mim. Talvez até porque como também você tem menos tempo, né? Isso é uma coisa que você quer mostrar que está tudo certo, está tudo ok. Mas com o tempo, isso é uma coisa, porque a gente fazer o certo é nossa obrigação, exato. Né? Então, mas eu falo assim, essa então, parte você quer mostrar que tá aqui, tá tudo ok. Eu peguei 3 orçamentos, eu decidi com o meu conselho, eu fiz isso. Mas com o tempo, isso aí você tira de letra, sabe? Acaba virando uma coisa corriqueira. Você fazer uma prestação de contas todo mês, assim, em 15 anos eu posso te afirmar, eu não tenho um demonstrativo financeiro, que as pessoas chamam de balancete, que tem um C, uma consideração, que está faltando uma nota, que está faltando um recibo, ou que tenha... Em 15 anos, com todos os condomínios, eu nunca... Porque esse negócio assim, eu vou aprovar um balancete com ressalva. Não, você tem uma ressalva, ele não está aprovado. Exatamente. Tem que resolver. Então, eu nunca tive um demonstrativo aprovado com ressalva. Ou ele está aprovado ou ele não está aprovado. Não está aprovado, exatamente, é assim que eu penso. Agora, a parte de pessoas, eu não sei se é porque eu gosto muito, então assim, eu não... É mais fácil para mim. É mais fácil para mim, eu gosto. É menos energético, né? Aquela energia de você... Apesar de ter pessoas que quando você termina de ter uma conversa com elas, você fica até sem energia, mas é uma coisa que eu gosto. É mais fácil lidar. Gente, a gente finaliza aqui o primeiro bloco com ela, Maria Júlia Avelar, gestora condominial há 25 anos. 15. Borda de prata, não, é borda de debutante. E com ela, Marla Neves, a gente aproveita, curte, compartilha e se inscreve no canal. Daqui a pouco a gente tá voltando. Vou finalizar, Vera, com a frase de Cortella. A sorte segue a coragem, desde que a coragem seja competente. Agora eu fui de verdade.